Resolvi parar aqui um pouquinho pra gente falar sobre um tema que eu disse que ia abordar, que é em relação a, como é que eu posso dizer, gostar ou não de um livro. Inspirou a pensar sobre o assunto foi a Morgana. A Morgana fez um vídeo, falou assim, sou péssima leitora, né, a chamada do vídeo. E ela falando que, às vezes, ela entra com expectativa no livro, e aí ela lê, não gosta do livro, e às vezes ela lê um pouco mais rápido um livro específico, aí ela acha que ela não gosta do livro porque ela lê errado o livro e tal, não. Obviamente que foi uma reflexão dela, isso não quer dizer de forma nenhuma que ela é péssima leitora. Eu, Jamile, tenho as minhas manias literárias e eu tenho os meus objetivos ao ler livros. Eu tenho um objetivo de entretenimento pessoal, de autoconhecimento, então eu gosto sempre de extrair alguma coisa do livro, mas eu tenho também a questão de só curiosidade, de ler um livro por ler, porque eu só querem saber o que a história ele vai falar, sem refletir muito. Mas é óbvio que alguns livros vão crescer dentro de mim, outros livros não. E eu, por já estar há um tempo nesse caminho literário, e isso também me lembra um outro post que a Gabi fez sobre o caminho literário, né, e tal, eu já sei mais ou menos qual tipo de livro pode me agradar ou não. Erro, né? Vou errar várias vezes. Geralmente, os clássicos vão me agradar mais do que os contemporâneos. Isso não me impede de ler contemporâneos, isso não me impede de que eu vá gostar enormemente de um livro contemporâneo, mas por conta disso eu já me seguro em não perder meu tempo lendo alguns contemporâneos. Quando me dá vontade, eu leio, até porque a leitura é para ser algo prazeroso e não uma obrigação, quando eu não falo dentro de um clube de um livro, né? Eu como mediadora de um clube de livro. Então, algumas coisas eu queria postular para falar aqui. Preciso colocar isso em algum lugar para ter um suporte. Algumas coisas eu queria postular para falar aqui com vocês, né? A primeira delas é a seguinte. Regras que as pessoas... Tem uns perfis literários que eu sigo e que eu fico muito triste quando eles caem na questão de que o jeito que eu faço é melhor do que os outros. Eu tenho mais autoridade, seja ela acadêmica ou não, sei ler de forma melhor. E se esse livro aqui que é maravilhoso, você não entendeu, é porque você não sabe ler direito. E ficam com uma cagação de regra de que é preciso ler lento, é preciso ler com profundidade. Os perfis que você segue leem livros com profundidade, ou então que ficam naquela métrica assim, por que você conta a quantidade de livros que você lê, por que você conta a quantidade de páginas que você lê, por que você lê esse tipo de livro aqui. Não é razoável uma pessoa que ler bem, ler 12 livros no mês e tal. E eu fico me perguntando, gente, pra que você fica vigilante e monitorando a leitura alheia? Tá com tempo sobrando? Então leia mais. Tá com tempo sobrando, você gosta de ler? Leia mais. Sabe, não... Eu vi uma pessoa falando um dia desse, bem assim, né? E isso fala muito mais sobre frustrações pessoais do que sobre os outros, né? Aí a pessoa fala assim, eu fevereiro não li tantos livros, tal, nananã. E aí eu fico vendo as pessoas aqui numerando a quantidade de livros que lê, e tem no janeiro ou fevereiro lido, sei lá, 6 livros e tal. Essa pessoa não deve ter família, essa pessoa não deve ter trabalho, não deve ter não sei o quê. Por que você tá pegando a sua métrica? E ninguém tá falando qual métrica que é melhor, cada um faz o que quiser com a leitura. A sua métrica para medir e vigiar e regrar a vida do outro.
Você não conseguiria fazer isso. Isso não te torna pior ou melhor do que a pessoa que consegue. Porque as pessoas têm focos e objetivos diferentes na vida. Tem fases na vida diferentes e tem ritmos diferentes. Ritmos diferentes e objetivos diferentes. Por exemplo, isso me fala muito mais sobre frustrações pessoais, né? Essa pessoa não tá conseguindo se dedicar ao que queria na literatura. E tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não precisa ter essa autoprodução. A gente não precisa ficar olhando o outro. E aqui eu vou roubar um pouco do que a gente tá discutindo junto com a Monique nas peças de Shakespeare, que é a ideia do mimetismo, né? Da teoria mimética do René Girard. Porque a gente pega um outro como espelho, e isso pode ser de forma positiva, né? Você seguir, se espelhar, almejar pessoas que passam coisas boas, ou pessoas que te impulsionam a querer ser melhor e tal. Mas que chega uma métrica, um momento em que quando você não consegue chegar perto ou superar aquele seu desejo mimético, você passa a odiá-lo. E aí essa pessoa vira um bode expiatório, né? Você passa a rivalizar com ele e odiá-lo. E aí quando você rivaliza e odeia, por não chegar a alcançar aquilo ali, e tá tudo bem, ninguém é melhor, ninguém é igual ao outro para achar que pode competir de igual a igual, ou achar que isso é uma competição. Quando você não consegue, você começa a desvalorizar o outro, né? Aí é desvalorizar quem leu mais, desvalorizar quem conta, desvalorizar não sei o quê, né? É típico, é muito típico, é muito típico. E existe também a questão da prepotência, né? De gente que faz isso dizendo porque eu faço melhor por fazer assim. Que é também você pegar a sua régua e querer metrizar a vida do outro. Eu sei que discutir sobre isso gera conteúdo, gera interação, então é até válido em um momento e super válido trazer essas discussões, mas ficar martelando todo dia essa discussão é chato. Aí o que eu faço? Não fico reclamando, brigando, nada, simplesmente paro de ver. O outro ponto é sobre gostar ou não de um livro, porque existe uma ditadura de que você tem que gostar de. Você não pode deixar de ler quê? Como assim? Você tem que ler mulheres, você tem que ler literatura brasileira, você tem que ler literatura de pessoas que são excluídas, tem que ter literatura de... Botam pautas, criam pautas para leitura. Não tem que ler. Você lê se você quiser. Existe um movimento para aumentar a produção de conteúdo desses livros. Mara, e isso pode levar a um movimento de o interesse surgindo, as pessoas lerem mais conteúdos, mas não tem que obrigar ninguém a ler, que tá tudo, não tem que obrigar. Naturalmente, a sociedade mudando de conceitos, a sociedade evoluindo ou involuindo, e eu não tô querendo discutir o que é melhor ou pior, mas né, seguindo um caminho ou seguindo o outro, vão se abrindo portas às novas possibilidades de leitura. E quando você faz isso com um martelo de cima para baixo, jogando no outro, isso se torna antinatural. Tem que vir de baixo para cima, né? Tem que vir com o movimento das coisas acontecendo aos poucos, do que vir de forma revolucionária obrigar todo mundo a ler aquilo ali. A partir do momento em que esse movimento vem vindo de mudança de consciência aos poucos da sociedade, porque você não vai mudar essa consciência pelos livros. Não, é muito mais pelas redes que mais aproximam, né? O que está em voga hoje é pela rede social, né? É pelo TikTok, é pelo YouTube eu posso falar no normal, é pelas essas outras redes, né? Estou falando de forma prática, né? Estratégias de dominação. É muito mais através dessas redes, através da discussão pública que você vai chegar nos livros. Hoje os livros não são mais o foco de que vão fazer essas pessoas mudarem a vida. Não é. O mundo mudou. O mundo mudou. Poucas são as pessoas que vão dar importância a pegar isso através dos livros. Hoje a mensagem é rápida, direta, entregue, pronta, mastigada e cuspida e peneirada pro coleguinha ali para poder absorver aquilo ali. Então quem quer mesmo fazer com que essas questões, que eu realmente acho que algumas são muito importantes, através desses outros meios, né? E não ficar obrigando, martelando a pessoa de cima a baixo, que tem que ir. É muito chato isso, é muito chato. Não tem que também só ler clássico, não. Pelo amor de Deus, as pessoas começam a ler de um lugar e às vezes encarar um clássico pode ser um exercício de pegar 80 quilos num squat, no agachamento, entendeu? Então não dá, existe um processo. Ai, é ruim, opinião pessoal, aquela pessoa que só fica nos livros
não vou dizer que contemporâneo é raso, tá? Não. Mas uma literatura que não agrega, que não... uma historinha ali boba. Livro ruim. Existe livro ruim, tá? Existe livro bom e livro ruim. Existe quando a gente coloca parâmetro específico, existe. Mas não quer dizer que ninguém possa ler um livro ruim, que o livro ruim não possa ser um entretenimento, tá? E que o livro ruim possa fazer uma pessoa amar aquele livro. Continua sendo um livro ruim, mas a pessoa pode se identificar com a história, não importa. Estamos falando de métricas que estabelecem o que o livro é bom e ruim, e existe isso. De forma de escrita, de forma de enredo, de saber construir personagens bem feitos. Estamos falando da parte técnica, tá? Eu não tô falando da emoção. Isso é outro tópico. Não tô falando da emoção. Existe livro ruim. Mas, as pessoas, Jamile, acho ruim as pessoas que só ficam nisso. Acho. Mas eu não tenho que ficar falando pra pessoa, você precisa ler clássicos, você precisa sair do raso, você precisa tal, não. Meu Deus, leu Tronos de Espinho, sei lá, não sei como é que é o nome. Leu, sei lá, de vidro, do não sei o que. Leu as fadas élficas que gostam de bebê sexual o tempo todo. Eu não tenho que ficar fazendo isso. Qual é o meu papel aqui? Meu papel é tentar convencer naturalmente, sem ser de marcar de cima para baixo, mas de baixo para cima, da maravilha que existe dentro do mundo dos clássicos, das possibilidades de discussões que a gente pode ter, de como é possível engrandecer pessoalmente com aquilo ali. Naturalmente, isso, eu trazendo essas discussões para essas redes rápidas, aqui para o YouTube, para o TikTok, trazendo isso, eu vou conseguindo. E sim, eu acredito que eu, como indivíduo único na sociedade civil, CPF, posso fazer isso. Eu vou ali ao redor convencendo algumas pessoas a se dar a oportunidade de ler clássicos. E eu não preciso ficar enchendo o saco de ninguém porque lê Colin Hoover. Eu, Jamile, não quero ler. Ponto. Eu não tenho que ficar dizendo que o outro não pode ler. Não tenho que ficar irritado porque o outro achou maravilhoso. Calma. Deixa achar Colin Hoover maravilhoso. Ela pode ter tido identificação com a história. Ai, mas é raro se identificar. Pessoa chata. Cara, deixa. É um outro tipo de movimento que se faz para que essas coisas mudem. Esses movimentos revolucionários, eles só trazem discussões, cisão e ódio, tá? O movimento natural, o movimento de entender que as coisas podem mudar aos poucos, de baixo para cima, ele nem é sentido. Ele nem é sentido, não dói. É lento? É. Preços que se pagam. Preços que se pagam, tá? É lento? É. E isso eu tô falando para livros, mas cabe assim, ó, para zilhões de coisas. Eu tenho um filho com deficiência. É lógico que eu quero inclusão. É uma pauta pessoal minha. É lógico que eu quero inclusão, lógico que eu quero representatividade. Mas você acha que eu assisto um filme e no filme não tem nenhuma pessoa com deficiência e fala assim, filme péssimo, falta representatividade? Não adianta. Como é o movimento aqui? Meu filho existe. E eu vou mostrar ele todo dia até naturalizar a existência dele. É entrando nessas redes, TikTok, YouTube, Instagram, que eu consigo naturalmente fazer esse movimento acontecer. Bem, minha avaliação, né? E aqui é um espaço meu, eu posso falar a minha avaliação e tal. Assim como o espaço das pessoas lá, elas podem querer cagar a regra que elas querem, mas é chato, eu deixo de ver, eu paro de ver e me faz refletir por qual o objetivo de fazer isso. Eu acho que é um objetivo muito mais de vaidade pessoal, de mostrar que tem algo a falar sobre o assunto, de mostrar que, né, que, nossa, né, eu vejo muito mais como isso do que como algo genuíno. E aí vem a questão de gostar ou não gostar de certos livros, né? Ai, não gostou de tal clássico, não pode. Ai, não gostou de tal não sei o que, não pode. Ai, não gostou de tal livro que tem uma pauta maravilhosa, não pode. Pode, tá? A Morgana comentou, né, que tem livros que pessoas que elas gostam, né, que tem ideias às vezes parecidas com as dela, que um gostou, outro não gostou e tal. E ela separa muito bem uma coisa que tanto o Mortimer J. Adler fala naquele Como Ler Livros, como o Emile Faguet fala na Arte de Ler,
que existe como é que eu posso explicar? A questão da experiência literária e a questão técnica literária, né? Exemplos. Os Irmãos Karamazov. Ele é um livro que tecnicamente tem vários defeitos. Porém, a minha experiência com o livro foi tão gigante do ponto de vista filosófico e teológico e pessoal que eu consegui favoritar aquele livro. Favoritado. E eu sei que várias pessoas não gostaram, porque não conseguiram se identificar com isso, não conseguiram se identificar com o que estava sendo discutido e conseguiram, inclusive, identificar os erros de caminho que o livro faz. Ok. Por outro lado, Lolita é um livro que eu não consigo me identificar com nenhum personagem, em que a história tem um enredo bem feito, mas é grotesca. E mesmo não me identificando com a história, eu consigo reconhecer o brilhantismo daquele livro e eu consegui favoritar aquele livro pela questão da técnica, pela questão de, numa segunda leitura, eu ter ido atrás de entender qual era o objetivo do Nabokov, de entender qual é a história do Nabokov, de entender a questão da escrita daquilo ali. E o negócio é tão bem feito, tão perfeito, tão brilhante, que eu favoritei. Eu favoritei 2 livros por questões completamente diferentes e que tem análises técnicas pessoais completamente diferentes. Então, quando a gente fala que a gente não gosta de um livro, não quer dizer que aquele livro é ruim. E quando a gente fala que gosta de um livro, não quer dizer que aquele livro é bom. E ninguém é obrigado a pegar um clássico, falar que não gostou e ter que entender o que o autor quis dizer com aquilo, qual era o objetivo dele, quais foram as questões de... As pessoas não precisam disso. Elas podem ficar no só gostei, porque me identifiquei, porque a experiência foi boa, ou não gostei, porque a experiência foi boa, não me identifiquei. Elas podem e tá tudo bem. A não ser que exista um propósito acadêmico ou algo pessoal de você querer entender mais o que está a fundo daquilo ali, você pode mergulhar e mudar a tua visão sobre um livro específico ou não. Ninguém é obrigado. O fato de eu trabalhar com clubes de leitura me faz sempre ir atrás do que o M. Faguet fala do historiador literário. Não é o crítico, é o historiador literário. Que é entender o contexto, entender os objetivos nessa parte. E também ir atrás da crítica literária, seja crítica literária especializada ou amadora. Né? A amadora, nós aqui da internet, o tempo todo falando, especializada acadêmica. Então, eu acabo indo para esses 2 lados, do historiador literário, do crítico literário e a minha experiência pessoal. Então, se eu consigo, por fazer isso, hoje eu não consigo mais separar o ler um livro desses fatores, a experiência pessoal, a crítica literária e o historiador literário. E quando um desses pontos me convence profundamente, seja, puxa, o autor conseguiu fazer brilhantemente o que ele queria, mesmo que a história não me agrade. Ele conseguiu. Eu consigo favoritar aquele livro, achar ele muito bom. Se a minha experiência pessoal é gigante com aquele livro, eu consigo favoritar aquele livro, achar aquele livro muito bom. Se quando eu entendo a parte da crítica, da técnica e da importância que aquele livro teve, para um contexto que às vezes não é mais o meu, então eu não consigo chegar, mas eu consigo voltar lá e entender, eu consigo achar aquele livro muito bom. Então, hoje em dia, eu, Jamile, por estar trabalhando em clubes de literatura, tenho dificuldade de achar um livro clássico, né, que passou pela prova do tempo, que já passou por todas aquelas coisas que o Ítalo Calvino fala, que já passou por tudo aquilo. É muito difícil eu achar aquele livro ruim. Eu sempre vou atrás para entender por que esse livro virou uma, entre aspas, unanimidade. Por que ele se destacou. E no momento que eu encontro aquilo ali, eu me encanto com aquilo ali. Então eu passo a gostar daquele livro. Por isso. Não, eu não preciso me identificar com o personagem. Eu não preciso mais. Não preciso mais. É lógico que quando eu me identifico com a experiência, ela pode ser transcendente. Ela pode ser transcendente. Mas eu não preciso mais, que é uma coisa que o Nabokov fala, né? Que do leitor ingênuo. Aí eu acho que o Nabokov exagera, ele é polêmico. Eu não acho que é um leitor ingênuo ou um leitor bobo. Nada disso, quem precisa se identificar com o personagem. Faz parte, é uma das coisas que uma das ferramentas que a gente usa para literatura é se identificar. Faz parte, meu amigo, faz parte do processo. Mas eu sei que muita gente fala que um livro é ruim
pelo fato de não gostar da história por uma questão pessoal e não entender o resto. Então eu acho que as pessoas podem sim falar: não gostei desse livro, minha experiência foi boa, mas para falar esse livro é ruim, tem que ter algo mais. Para falar este livro é bom, tem que ter algo mais além de simples experiência pessoal. Você pode falar: não gostei, gostei, amei, favoritei, odiei, não quero mais saber. Mas dizer que o livro é bom ou ruim que requer outras coisas. Então, morgue achar que o livro não teve experiência, você não teve experiência boa com o livro, tá permitido para qualquer livro, porque isso está dentro da tua bagagem de vida, pessoal, e que ninguém pode mudar e sentir igual a você. Não tem como. Dizer que um livro é bom ou ruim requer outras coisas. E a gente pode dizer enquanto amador, sim, podemos dizer enquanto amadores, sim, mas a gente tem que sustentar por que a gente diz isso. Né? Tem que ser algo que você consiga explicar, sustentar do ponto de vista prático, pontuar, enumerar. Né? O professor Mortimer Adler, ele fala assim: não brigue com o autor. Não adianta você brigar com o autor, porque você... Não adianta, né? Ai, a história não tinha que ser assim. Não, cara, não é isso. Você tá brigando com ele, achou ruim, por quê? Você sabe explicar? Se você não sabe explicar por quê, você não tem como dizer que o livro é ruim ou bom. É isso. Pode estar errado, as suas avaliações que você fez de ruim ou bom, mesmo explicando, podem estar errado? Pode. Mas esses exercícios de você conseguir pontuar e numerar, ele vai te amadurecendo, sabe? Hoje, os livros viraram parte da minha... como é que eu posso dizer? Da minha vida pessoal e profissional. Viraram. Então eu tenho um outro objetivo, uma outra intensidade. Eu tenho um ritmo de vida completamente diferente das pessoas. Eu durmo muito pouco. Né? Eu tenho uma vida que outras pessoas não têm. Assim como, né? Não vou dizer que é melhor ou pior. Cada um tem seu jeito e suas coisas. Né? Eu optei por destressar minha cabeça quando o Lucas está internado. Não faço academia quando está internado. Tá errado, tá? Minha vida, eu decido. Então, eu fico muito tempo de leitura. Eu não consigo dormir quando o Lucas está internado. Então, eu leio. Eu não vejo TV, porque eu não gosto. Então, eu leio. Meu tempo livre inteiro, porque eu não consigo ficar parada. Eu estou lendo alguma coisa. Ou ouvindo alguma coisa. Ouvindo um podcast, ouvindo um YouTube, alguém falando sobre um livro. Para estudar aquilo ali também, né, do ponto de vista amador ou profissional, mesmo quando a gente tem professores. Eu estou o tempo todo pesquisando outros livros que falam sobre crítica literária, enfim, porque este é meu estilo de vida. Esses são meus objetivos aqui. Então era isso. Vlog inteiro pra fazer o que eu falei que não era pra ninguém fazer, cagar regra. Mentira, eu não tô cagando regra, tô justamente desmistificando essas regras. Parem. Só parem. Pelo amor... outra coisa, audiobook. Vamos falar sobre a polêmica do audiobook. O audiobook tem algo fantástico, é uma questão de acessibilidade. Isso já tá batido, a gente já falou sobre isso. Ninguém lê um audiobook, a gente ouve um audiobook. Pronto, só uma questão de semântica, né? De colocar as palavras certas. Tendo dito isso, todo mundo pode ouvir o audiobook que quiser. Pode optar por não ler o livro e ouvir o audiobook se ela quiser. Se ela quiser, tá? Porque além dessa questão de acessibilidade, a gente tem outras coisas das neurodivergências, né? Que estão também dentro da acessibilidade. Existem pessoas, e quando eu falo neurodivergência, do ponto de vista patologizando, né? Mas existem pessoas que são muito mais do visual, da concentração. Existem pessoas que são muito mais do auditivo, do ouvir, do falar. E essas são divergências neurológicas entre pessoas. Eu conheço gente que pega muito mais e muito profundamente ouvindo um audiobook do que lendo, porque ela não consegue focar e se concentrar naquilo ali. E vice-versa. Eu sou a pessoa que eu não consigo ficar ouvindo audiobook. Eu preciso estar com o papel na mão. Eu preciso ter todos os meus sentidos ali. Tato, audição. Às vezes eu boto o audiobook para eu ler junto. Eu gosto de ler em voz alta. Eu preciso ler e me ouvir, não ouvir o outro. Ler e me ouvir. Eu preciso estar escrevendo, riscando e tal. Para alguns livros, outros livros, eu leio, como eu chamo, solto. Eu pego o livro, abro aqui, em qualquer lugar, leio, tal, não. E talvez, se eu botasse esses livros para audiobook, cumprisse a função do que eu quero, só ouvir uma história.
Ou só ler uma história. Quando eu leio sem marcar nada, sem grifar, sem pesquisar. Porque vão ter livros que, pô, eu tenho esse costume de ir atrás de mais coisas e tal, mas vão ter livros que eu vou querer só ler. E acabou. Não vou querer pesquisar, não. Vou querer só viver a experiência pessoal e falar se eu gostei ou não. Não se é bom ou ruim. Pronto. Eu ter livro vai ser só isso. E tudo bem. Tudo bem. Então, tem gente que não tem dia a dia, uma mãe de, sei lá, 5 filhos, trabalha fora e tal, o momento que ela vai ter para conhecer essas histórias vai ser a hora que ela vai estar ali na pia, lavando o prato. E ela não pode ler, mas ela pode ouvir a história. E por que eu vou achar errado ela conhecer uma história ouvindo ao invés de lendo? Por quê? Por que eu tenho que elitizar esse acesso? E eu falo de elite no sentido de que as pessoas querem intelectualizar a leitura e transformar ela em algo extremamente complexo. Se você quiser, a gente tem formas de fazer isso, né? A gente tem formas de pesquisar, grifar, fazer código de cores. Eu gosto disso. Mas a gente não precisa colocar que uma leitura só pode ser feita se ela é assim. Enfim, parei. Beijo, tchau. Dá o pé, segura o pé, aí segura, aí, vai. Força. E aí? Conseguiu, hein? Conseguiu. De novo. Vou tomar o pé, dá pra sentar assim, aqui, dá no pé, outro, Agora dá o pé, bota o pezinho lá na base. Aí isso. Outro também, bora. O que vai fazer esse? Meu Deus do céu.